Ah, com 12 anos acontece isso, com 13 anos acontece aquilo. Ah, porque são os hormônios. Ah, porque com 15 anos é tal coisa. Isso tudo é importante, claro que é. A gente não vai descartar. Mas de que adianta ficar como se fosse uma receitinha de bolo e nada mudar, não é mesmo? E aquelas angústias, aqueles sustos que as mães e os pais levam com seus filhos, aí corre lá na teoria generalista, ah, mas aqui não está falando como é que eu reajo quando o meu filho me aborrece. Aqui nessa teoria, meu filho tem 15 anos e acabou de me dar uma baita de uma decepção. Como que eu faço? Como que eu lido com isso, né? Ah, a teoria generalista não te ensina isso. Ah, meu filho não se abre comigo, não fala comigo. É, a teoria generalista, dizendo ali o desenvolvimento biológico, isso não ensina também. Então, como é que eu lido com isso, Rosana? Isso me dá angústia, isso me dá tristeza, decepção. Ou às vezes o filho não trouxe nenhuma surpresa desagradável para casa, ainda nessa fase da adolescência, mas você tem uma preocupação, você é uma mãe, um pai diamante que deseja sempre oferecer a melhor educação, ser referência, ser o melhor influenciador na vida do seu filho, para que ele possa ter condutas, atitudes de bom caráter, boa índole. Por isso você não vai subestimar a idade do seu filho, porque eu quero que você comece a entender e ter um olhar para o seu filho, qual é o grau de amadurecimento que ele tem. Será que ele está amadurecido de acordo com a idade biológica? O que é que você observa? Quais são as impressões que você tem do seu filho? Então, isso é muito vantajoso a gente saber disso, porque eu lembro muito bem, e aí é uma outra fase que eu lembro aqui, do meu filho, quando meu filho tinha 5 meses e meio, quase 6, bebezinho. Eu estava numa consulta médica com ele e uma mãe da recepção, aquela consulta de rotina no pediatra. Meu filho ainda não tinha sentado. E uma mãe falou assim: nossa, mas como assim? Seu filho ainda não senta com 5 meses? Já vai fazer 6 meses e seu filho ainda não senta? Por quê? Será que tem algum atraso aí, mãe? Falei, não, não tem nenhum atraso, ele está no tempo dele, até 7 meses, é esperado, né? Fui eu da parte biológica falando. Então, mas de acordo com os movimentos que meu filho tinha, eu sabia que não tinha nada em atraso, e mesmo assim, médico falando também, não havia atraso, mas uma mãe muito presa no biológico. E olha, meu filho hoje, ele tem uma esperteza gigante, tem dias que eu não consigo acompanhá-lo, de tão rápido, veloz que ele faz as coisas. Mas ele demorou para andar. Ele demorou um pouco mais para andar, enquanto muitas mães, pais se gabam aí, ah, meu filho com 10, 11 meses está andando. Andar é andar sozinho mesmo, sem segurar em nada e andar com a planta dos pés retinha no chão. O meu filho andou com 1 ano, 2 meses, 21 dias, às 9h36 da manhã. Eu vi os primeiros passos sozinho, solto, sem segurar em lugar nenhum e nem em ninguém. Aqueles primeiros passos firmes, esse foi o dia que ele andou de forma 100%. Então a gente vai entendendo que é muito importante olhar para o filho e entender, observar, ter esse olhar de compreensão se as coisas estão sendo desenvolvidas de uma forma harmônica, respeitando esse tempo do filho, esses limites. Há filhos adolescentes que são muito rápidos, já viram, já sabem de coisas assim mirabolantes que você nem imaginava. Fala, nossa, meu filho já sabe disso. E há filhos que são um pouco mais devagar, mais no seu tempo, mais ali, sabe? Não muito preocupado com essa coisa de muito estar à frente, mas tem um ritmo diferenciado e nós não podemos subestimar as capacidades, nós não podemos subestimar as habilidades ou os interesses ou o que vai acontecer ou não vai acontecer na vida do nosso filho. Nesse exemplo que eu te falo, se eu tivesse subestimado meu filho, talvez eu pudesse ter ficado muito preocupada. Realmente, meu filho não sentou ainda, deve ter algum problema na coluna. Realmente, meu filho ainda não andou totalmente sozinho, deve ter algum problema ortopédico aqui. E eu sei que um filho pode andar até ser 1 ano e 4 meses, 5 meses. É um tempo ainda necessário de maturação do esqueleto, da parte muscular, a parte óssea, né? Toda a parte de desenvolvimento motor, e tudo vai do que o filho tem mais interesse em ter os aprendizados e as habilidades ali. E é tão interessante isso, eu relato isso aqui para você perceber que não há necessidade de ficar desesperado ou desesperada quando você observa que seu filho ainda não teve um certo aprendizado, uma certa habilidade sendo desenvolvida. Ele é muito capaz,
Capacidade todos nós temos, nossos talentos. Agora, quando a gente começa a fazer alguma coisa e fazemos muitas vezes, a gente vai se tornando muito hábil. A nossa habilidade, nosso jeito de fazer vai se tornando cada vez mais fácil. A gente consegue trabalhar com nossas ações, nossas palavras, numa forma mais tranquila. E é isso que eu quero que você tenha com seu filho também. Observar seu filho, não subestimar a idade do seu filho e dar esse tempo necessário. As pessoas falam assim, mas já está estudando, fazendo o quê? Mas dependendo da idade, às vezes 15 anos, 16, nossa, mas não tem nenhuma namorada? Ainda não paquerou ninguém? Como assim, né? Ou então, por que está adiantado esse namoro? Muitas coisas desse ponto. Ou então, assim, como assim seu filho ainda não faz essas coisas? Está atrasado? Ou por que seu filho já faz tudo isso? Está muito adiantado? Na verdade, se você prestar atenção, quando a gente conversa com pessoas fora do nosso lar, ninguém está satisfeito com muita coisa, não. E sempre tem uma palavrinha para colocar um mosquitinho, assim, né? Uma pulguinha, vamos dizer, atrás da orelha de uma mãe. A mãe é uma pessoa muito preocupada com seu filho, com sua filha, nessa questão de habilidade, do que já sabe fazer, se desenvolver. E é tão importante isso, sim, mas precisamos ter uma boa dose, uma boa parcimônia, a gente diz, né? Uma boa tranquilidade, cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua vez. Vamos com calma, vamos observar nosso filho e entender a idade dele para não ser subestimado, porque às vezes, no meu exemplo, eu poderia ter subestimado meu filho quando era bebezinho. Eu não fiz isso, eu dei o tempo que meu filho precisava. Meu filho gostava muito de brincar, sabia onde? Dentro de caixas. Era incrível isso. Ele amava ficar dentro de uma caixa de papelão, às vezes bacia. Quando ia tomar um banho, horas, aquela banheira nunca que dei embora. Tinha 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, tava lá com aquela banheira dentro do chuveiro lá e olha, ficava lá, que delícia, aquela mini piscininha. Ele gostava de lugares contidos. E isso sim trouxe essa, vamos dizer assim, esse andar um pouco mais para frente. Né? Ele não tinha muito interesse em andar, não, o Guilherme, quando era bebezinho. E eu percebi isso e não subestimei a capacidade, muito menos a habilidade. E agora, na adolescência, a pessoa deslanchou totalmente, né? Totalmente. Meu filho, com 17 anos, já era fluente em inglês, para você ter uma ideia. Então, o quanto as capacidades, as habilidades dele foram sendo desenvolvidas. Em tantas áreas, ele passou por muitas áreas, inclusive desde a engenharia, arquitetura, ator, parte de danças, parte de canto, e selecionou agora por último o marketing. Então, o Guilherme passou por muitas coisas. Um dia ainda falarei aqui, ou dentro do programa mesmo, PMJ, sobre essa questão das escolhas profissionais, que não é o nosso assunto hoje aqui. Então, não podemos subestimar que o filho não sabe, não vai estar atrasado, assim como a gente também não pode subestimar que o filho esteja adiantado.